Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja conosco em mais esse dia, esse maravilhoso dia onde nós entregamos os primeiros minutinhos dele em dedicação à leitura da palavra de Deus. E eu quero que você medite sobre alguns pontos que eu vou levantar aqui. Existem algumas pessoas que dizem que a Bíblia ela está desatualizada e que ela foi escrita por pessoas analfabetas, com pouca instrução. Há também quem diga que a Bíblia ela deve ser atualizada pela inteligência artificial para inclusão de palavras e exclusão de palavras que, segundo essas pessoas, são palavras preconceituosas. Diante de tantos problemas que a sociedade passa hoje, não só a nossa sociedade aqui no nosso país, mas o mundo inteiro, como que nós poderíamos descrever o retrato atual dessa sociedade, do mundo em que nós vivemos? Como que nós poderíamos colocar em uma frase ou em um pequeno texto palavras que retratassem literalmente o momento atual desse mundo, da humanidade? Se eu falasse para você, por exemplo, abre aspas, que no tempo atual são tempos terríveis. E esse momento atual que nós vivemos são momentos terríveis, onde os homens eles são egoístas, são avarentos, presunçosos, arrogantes, são homens blasfemos, são pessoas desobedientes aos pais, pessoas que são ingratas, que são ímpias, que não têm amor pela família, que são pessoas irreconciliáveis, são caluniadores, vivem contando mentira e inventando fake news, que são sem domínio próprio, são pessoas cruéis, são pessoas que vivem hoje no mundo inimigas do bem, são pessoas traidoras, pessoas que são precipitadas, são soberbas, são pessoas mais amantes dos prazeres do que amigas de Deus. Elas têm aparência de piedade. Ah, mas elas negam o poder da piedade. Fecha aspas. Nós podemos concluir, ou até mesmo concordar, por que não, que essas aspas que eu mencionei relatam o retrato atual do mundo e da sociedade em que a gente vive? Acho que dá para a gente concordar que sim, né? E se eu complementasse com um conselho para você? Se eu te aconselhasse, e esse conselho eu te falasse, abre aspas, afasta-te também desses, fecha aspas. Você seguiria esse conselho? Você se afastaria desse tipo de gente? Pois é. O retrato atual que eu mencionei nessas aspas, e esse conselho que eu te dei também nessas aspas, esse retrato atual da sociedade, do mundo que nós vivemos, você sabia que ele está descrito aqui, nesse livro que foi escrito há milênios? Sim. Ele está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. A Bíblia, ela é mais atual do que a notícia de um determinado fato que ainda vai acontecer amanhã. Se você puder, curva sua cabeça e ora comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Pai, pela tua palavra. Graças te damos, Pai, por cada palavrinha escrita nesse livro, porque ela é muito atual. Ela descreve a necessidade do homem. Ela descreve o pecado. Ela evidencia o pecado, mas acima de tudo, do início ao fim, ela mostra o amor. É um manual de conduta do homem. É um manual que nos permite estarmos diante de Ti em santidade. Não pelas nossas forças, porque nós merecemos, ou porque nós praticamos boas obras ou coisas boas. Não. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos nos achegar a Ti.
nós podemos abrir a tua palavra hoje e ler. Obrigado, Pai. Obrigado, Santo Deus, pela esperança que nós temos do início ao fim das Sagradas Escrituras, na volta do teu Filho amado. Porque sabemos que tu é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Sim, amanhã. Obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo aqui conosco, pela presença dele nos iluminando. Que esse momento seja mais uma vez na presença dele nas nossas vidas. Nos permite ler a tua palavra e nos dá entendimento e discernimento sobre ela. Obrigado, Paizinho, e que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Se você puder abrir, você vai abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, e nós vamos ler do verso 10 ao 17. Se você não tiver Bíblia aí com você, se você não tiver uma Bíblia aí contigo, eu vou compartilhar aqui com você, na tela do seu computador, da sua TV, do seu celular, não importa. Tá aí, mas abra a sua Bíblia, leia por ela, acostume-se a manuseá-la. Isso vai ser muito importante para você. Quem vai fazer a nossa leitura de hoje? 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao 17. Quem pode fazer essa leitura? Eu posso. Amém. Amém, Jesus. Tu, porém, tens sido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Leônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Amém. 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 Primeiro Timóteo e 2 Timóteo mais parecem provérbios, né? De tanta palavra de sabedoria saindo das mãos, já que essas são cartas, e da boca do apóstolo Paulo. São lindas de ler e de ouvir essas duas cartas. São cartas maravilhosas, escritas há tanto tempo atrás, mas que nos mostram tanta sabedoria para aplicarmos hoje e amanhã. Perceba aqui no verso 10 que Paulo ele ensina a Timóteo a seguir uma verdadeira doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, e ter um modo correto para viver. Olha, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a doutrina de Paulo, a doutrina apostólica, a minha conduta, viver uma boa intenção, viver um propósito, não é viver por viver. Sabe, ter um propósito de vida? Não é porque sextou e aí vamos para o final de semana e aí esse sextou não tem propósito nenhum.
O propósito é beber, encher a cara, segunda-feira começar de novo. Não há propósito numa vida dessa. Paulo, ele direciona aqui a Timóteo, viver o meu propósito, viver o propósito apostólico, a minha conduta. Tem um propósito de vida. E esse propósito de vida, ele tem a fé como o principal elemento para esse propósito. Depois, a paciência. Depois, o amor. Depois, a perseverança. Olha só, gente, não tem como viver um propósito em Cristo, não tem como um cristão se dizer que é cristão se ele não tiver fé, se ele não tiver uma longa paciência, se ele não tiver amor e se ele não for perseverante. Fé, paciência, amor e perseverança. Fé, paciência, amor e perseverança. Vou repetir. Você pode repetir quantas vezes você quiser, porque vai ficar gravado, mas vou repetir de novo. Fé, paciência, amor e perseverança. São bases. Bases para uma vida cristã genuína, seguindo de perto pelo ensino apostólico, ensino também esse claro, lógico e evidente de Jesus Cristo. Ou Jesus Cristo não falou sobre fé, ou Jesus Cristo não falou sobre paciência, sobre amor e sobre ser perseverante. Sim, falou. E onde? Olha, Paulo ele foi perseguido em Antioquia, em Icônio, em Listra, tá aí no versículo 11. Ele fala as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, as coisas que me aconteceram em todos os lugares que Paulo passou, em Antioquia, Icônio, Listra, Roma, Jerusalém, em todos os lugares. Em todos os lugares Paulo sofreu, mas Jesus o livrou, está aqui. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Ser cristão não é fácil. As pessoas vão olhar para o seu velho homem, para sua velha mulher, e eles vão te julgar pelo aquilo que você era, mas hoje nós fazemos tudo de novo. Nós fazemos tudo novo. Nós fazemos tudo novo. Porque nós não vivemos mais no velho homem, na velha mulher. Nós mudamos. E nós mudamos por amor a Cristo, por amor ao nosso Deus. Mas as pessoas nos julgam por quem nós éramos. E para quem está no mundo, nós somos quem nós éramos. Para quem está no mundo, nós somos quem nós éramos. As pessoas vão olhar para você hoje e vão dizer assim: você está pousando de bom moço, mas aí vão jogar na sua cara aquilo que você era. Paulo sofreu isso. E Paulo não sofreu só com palavras, ele foi açoitado, ele foi preso. E no fim arrancaram a cabeça dele. Paulo sofreu, mas ele tem a coroa certa dele, absolutamente certa. Paulo, ele diz a Timóteo que todos que resolveram participar do Evangelho de Cristo fatalmente vão sofrer perseguições. Está aqui, irmão. Versículo 11. Não seja bobo em achar que vai ser, como muitos pregam por aí, que vai ser sucesso. Só sucesso. Que você vai dar dízimos e ofertas e vai ser só sucesso.
Que nem uma vez um parente nossa, uma pessoa que já faleceu, entrou numa determinada igreja e lá um pastor disse que ela estava doente porque não estava dizimando e ofertando. É. E que se ela dizimasse e ofertasse, ela ia ficar curada. Sangue de Cristo tem poder. Tenho certeza que você falou isso, mas é isso mesmo. E tem gente que cai nessa maravilhosa história. Só que uma coisa é certa. Uma coisa ela é certa. Uma coisa é certa. Os perseguidores, os homens maus, pessoas que falam isso, eles são enganadores e eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 13. Os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Sabe? É difícil. É difícil achar a verdade em pessoas que sugam das ovelhas o sangue, sugam das ovelhas dízimos e ofertas. As ovelhas vivem pobres e esses líderes vivem em carrões, em mansões, em sapatos, calçando sapatos que custam os olhos da cara, enquanto as ovelhas vivem numa dificuldade financeira terrível. É difícil acreditar no evangelho assim, quando o próprio Cristo abdicou de, sabe, para viver uma vida no meio de tanta gente necessitada, onde Cristo andava a pé, não andava de cavalo, onde Cristo montou numa jumenta, não foi no corcel, não. Onde o apóstolo Paulo abdicou da vida dele, de tudo aquilo que supostamente ele era, e que depois ele chama tudo aquilo de esterco. Ele abdicou de tudo aquilo para viver uma vida para Cristo, para o Evangelho. Mas as pessoas hoje, elas preferem acreditar que se elas dizimarem e ofertarem, elas vão ganhar muitas coisas. Infelizmente é isso que se vê hoje. As pessoas, elas não querem mais ouvir arrependa-se dos seus pecados, vai, não peque mais para que coisa pior não te aconteça. As pessoas preferem ouvir dizime, oferte, dizime, oferte, porque se você dizimar e se você ofertar, você vai ganhar reino no céu, você vai ganhar isso de Deus. As pessoas não querem ouvir arrependa-se dos seus pecados, mas elas preferem ouvir Cristo te deu a vitória na cruz, e Cristo você vai ser mais do que vencedor. Tenha fé e você vai ganhar seu carro, a sua casa, você vai assinar contratos. Compre essa caneta, pague essa caneta, R$ 100 nessa caneta aqui, ó. Comprei essa caneta aqui ontem, R$ 2,50. Tem gente que vende essa caneta aqui por R$ 100 nas igrejas, as pessoas compram a caneta por R$ 100 para assinar contrato. Tem a cor azul também, a azul é 150. Gente, essas pessoas já têm um lugar delas no inferno. Pode ter certeza, porque são impostores. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior quando Cristo voltar. Esse povo vai ser queimado tão ligeiro, igual se queima palha. Você já queimou palha? Você faz fogo com palha, o fogo de palha, você pega aqui 10 palhas de coqueiro, coloca em cima e ateia fogo. Não vai durar 5 minutos essa fogueira. Não dura 5 minutos. Esse povo vai queimar, eles vão de mal a pior, porque são enganadores. Pessoas que viram para uma senhora de 80 e tantos anos e falam que ela
Está doente porque não dizima, porque não oferta. E Paulo orienta. Só que aí vem os versos 14 e 17. Do 14 ao 17, diz assim: quanto a você, está se referindo ao Timóteo. E a você também que está me ouvindo aí, que está assistindo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. De quem foi que aprendeu? Quando foi que Cristo falou para você que ia ser fácil? Onde é que tem dizendo na palavra de Deus que vai ser só sucesso? Aonde que está dizendo isso aí? Que Cristo fala que nesse mundo a gente vai ter o quê? Sucesso? Está escrito isso, é? Nesse mundo você vai ter sucesso. Não se preocupe, eu venci o mundo, tá tudo bem, e pode ter certeza que amanhã vai ter R$ 1 milhão na sua conta. É isso que está escrito? Não, não é. Não, não é. Nesse mundo tereis aflições, mas tende o quê? Ânimo. Tende ânimo. Se ele está pedindo para você ter ânimo, é porque vai ser fácil ou vai ser difícil? Irmão, para pensar. Nesse mundo a gente vai ter aflição. E Cristo pede para a gente ter ânimo. Se ele pede para ter ânimo, é porque vai ser fácil ou vai ser difícil as aflições? As aflições vão ser difíceis. Por isso que a gente tem que ter ânimo. Tenha ânimo. Porque Cristo venceu o mundo. Foi ele que venceu, não foi você, não. Foi ele que venceu o mundo. Vai ser complicado. Não vai ser fácil, vai ser complicado. Até o fim. Ah, é que eu me aposentei, eu agora tenho 70 anos de idade, 65 anos de idade, 62 anos de idade. Eu me aposentei, vai ser só vida boa. Ah, irmão. Ah, minha irmã. Me desculpa aí que a sua aposentadoria aí não vai resolver muita coisa, não. Não vai resolver. Vai continuar tendo aflição. Porque até o fim, até Cristo voltar, Jesus fala: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. É isso que ele diz depois que ele fala para a gente ter ânimo. É isso que ele fala. Tenha ânimo, porque aqueles que perseverarem até o fim, esses é que vão ser salvos. É os que perseverarem até o fim, não é até amanhã, não. Não é até semana que vem. Persevere até o fim. Tenha fé em Cristo Jesus. Versículo 15, Paulo fala: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante o quê? A fé. Em quem? Em Cristo. Não é mediante a fé no dízimo e na oferta, não. Acorda, tu que está dormindo. É mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê? Toda a escritura é inspirada por Deus. Ei, aqui não está dizendo que é o Novo Testamento, não. Nem o Velho. Aqui está dizendo que é o quê? Toda. Toda a escritura. Afinal de contas, o Paulo, quando escreveu essa carta, ele tinha o Novo Testamento nas mãos dele. Ele não tinha o Novo Testamento nas mãos dele, gente. Não tinha. O que o apóstolo Paulo tinha nas mãos eram as cartas que ele tinha escrito. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Antigo Testamento, os livros proféticos. Era isso que Paulo tinha. E ele se refere a toda a Escritura. Por que, que você quer tirar o Antigo Testamento, dizendo que ele é antigo e por isso não presta mais? É toda a Escritura, é toda a Bíblia, é de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça.
Se você e eu aplicarmos o que está na Bíblia, não tem justiça para essas coisas. Não tem. Para o fruto do Espírito não há justiça, porque não precisa. Vai ser desnecessário. Qualquer justiça do homem, qualquer lei do homem, para o amor, para o ensino bíblico, para o ensino de Jesus Cristo. As Escrituras Sagradas, elas nos ensinam tudo, é um manual para nossas vidas. Elas nos ensinam tudo. Deus ensina até onde o homem deve fazer o dois. Até nisso Jesus, até nisso o nosso Deus se preocupou em ensinar como e onde. Pois é, até nisso, por incrível que pareça, a Bíblia fala e ensina a gente a fazer isso também. Para para quê? Versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia nos ensina tudo para praticarmos uma boa obra. Que bela conclusão que o apóstolo Paulo faz aqui, aconselhando a Timóteo e a nos aconselhando também. É como se fosse uma espécie de garantia pela graça. Essa mesma garantia é igualmente válida hoje, é igualmente válida amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 1 milênio e até quando Jesus voltar. Consegue perceber a atualidade das Escrituras? A continuação da felicidade que nós desfrutaremos e que nós desfrutamos de todas as grandes verdades de Deus, ele deve seguir um ensinamento divino, ontem, hoje e amanhã. E Paulo não fala disso como se fosse uma coisa duvidosa. Aqui, de fato, em toda a Bíblia, especialmente aqui onde nós lemos, Paulo ele fala de uma glória distinta de uma pessoa que foi regenerada de um mundo vazio. É necessário estarmos regenerados para seguirmos diante do Pai. É necessário estarmos regenerados e para termos uma nova conduta de vida. É necessário uma regeneração, um nascer de novo para uma nova vida, só que agora em Cristo Jesus. É necessário. Sem regeneração, sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Ninguém. Ninguém vê a Deus. Sem santificação, ninguém vê a Deus. Portanto, permaneça na fé, na paciência, no amor e na perseverança. Essas são as bases para uma regeneração, para uma nova conduta de vida, para permanecermos no ensino apostólico, no ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, até a volta dele, com a esperança de que nós vamos viver em um mundo melhor, onde não vai haver morte, nem ranger de dentes, nem sofrimentos, nem nenhum tipo de lágrima, onde nós vamos estar diante da presença do Pai, na Nova Jerusalém, onde a luz que vai vir não vai vir de uma luminária ou do sol, vai vir do próprio trono, iluminando toda a cidade, toda a cidade. Se você puder, curva sua cabeça e ora comigo. Depois a gente liga o microfone e aí vocês podem conversar um pouco mais. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso diante da tua palavra. Palavra que nos traz alegria no dia de hoje para continuarmos e permanecermos na fé. Palavra que nos renova a cada dia, que nos traz esperança, que nos traz felicidade nos nossos corações, para que estejamos regenerados a cada momento diante da tua presença. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, por estarmos vivos no dia de hoje, podermos trabalhar mais uma vez para glorificar o teu santo nome, na tua obra. Nos proporciona, Paizinho, o pão do dia de hoje.
o pão do dia de hoje. Nos guia pelas tuas veredas de justiça e nos livra do homem mau, do laço do passarinheiro. Cuida de nós, Paizinho. Cuida de nós, para que nós estejamos retos diante de Ti, em santificação. É o que nós oramos, Pai, e Te agradecemos. E que, acima de tudo, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Amém.